É inédito e é imperdível, porque pela primeira vez a Meta, que é a empresa dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, peitou o ministro Alexandre de Moraes, endureceu o discurso contra ele e questionou a legalidade das decisões do ministro. Você não pode perder isso. Gente, alguns dias atrás apenas eu questionei aqui no canal em um vídeo se o Moraes estava louco, porque ele fez uma nova provocação pro Donald Trump, pro Elon Musk, ao exigir dados cadastrais do Alan dos Santos, tanto exigindo isso da Meta quanto do X. Eu vou deixar para você aqui no final na tela e também o link na descrição para você assistir depois e entender toda essa história. E eu questionei lá, agora que o Trump processou o Moraes por ele querer impor suas decisões contra os cidadãos e empresas americanas, e agora que o Musk está oficialmente no governo americano, será que o X cumpriria essa decisão? E será que a Meta cumpriria essa decisão? Agora que o Mark Zuckerberg, que é dono da empresa, ele se colocou do lado do Trump na luta contra a censura global? E a resposta já chegou, pelo menos em relação à Meta. E ela traz fatos inéditos e confirma várias coisas que eu já disse aqui no canal. Confere aí comigo, ó. Meta recorre de ordem de Moraes sobre Alan dos Santos, mas diz que cumprirá a decisão. Como assim? Vamos entender essa história. A Meta apresentou recurso contra a decisão do ministro do STF, Moraes, em que ele ordenou o fornecimento de dados relativos ao perfil do influenciador bolsonarista Alan dos Santos no Instagram. Ao mesmo tempo em que questiona os fundamentos da decisão, a empresa afirma que cumprirá a ordem. Ah, Deltan, mas ela vai cumprir a ordem, então não é nada demais. Não, gente, fica aqui que você vai entender e vai ficar cada vez melhor. Olha o que a empresa fez. Diz que vai cumprir a ordem, mas já entrou com recurso e no recurso ela detonou Moraes. Isso aqui é uma postura inédita da Meta, que dentre as Big Techs era uma das mais alinhadas com o regime de censura de Moraes, com o regime de censura do STF, do TSE, até a eleição de Donald Trump, né, gente? Quando o Mark Zuckerberg aí ele ficou pianinho, ele arrastou a asa dele pro lado do Trump e ele fez aquele vídeo muito famoso prometendo até mesmo acabar com o uso das agências de checagem e usar notas de comunidade como faz o X. O que está, inclusive, para ser implantado agora nas redes sociais da Meta. E agora veja a resposta que a Meta deu para o Moraes, repetindo algo que eu já falo aqui para vocês no canal faz tempo. Confere aqui e calma que vai ficar bem melhor do que isso aqui em seguida, ó. A empresa, então, apresenta dois argumentos para questionar a ordem. Um deles está relacionado à forma como os dados foram solicitados, pedidos, devido ao fato de Alan não estar no Brasil. A Meta diz que o correto seria o uso de mecanismos de cooperação internacional. Gente, exatamente, o Moraes ele teria que mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos ou um pedido ativo de cooperação internacional que passa pelo Ministério da Justiça, que só seria cumprido depois que o Departamento de Justiça americano analisasse o pedido, confirmasse que ele cumpre todas as regras e aí sim entregaria para o Moraes os dados cadastrais do Alan dos Santos que ele está exigindo. Mas isso pode levar meses, anos, ou mesmo, muito provavelmente, isso seria recusado pelos Estados Unidos, como tem sido recusado, porque as ordens de Moraes violam o direito constitucional e humano, a liberdade de expressão. E aí os Estados Unidos se recusam a cumprir coisas que violam a liberdade de expressão. Básico, né, gente? E Moraes? O Moraes não tem tempo aí para isso, né, gente? Você sabe, ele está muito ocupado defendendo a democracia. E aí o que ele faz? Ele mete lá uma ordem totalmente ilegal, mandando a Meta e o X entregar esses dados em 10 dias, mesmo sendo dados que não estão no Brasil, em relação a pessoas que não estão no Brasil. E vejam um detalhe, Alan dos Santos é residente dos Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos, tem as contas dos Estados Unidos, posta dos Estados Unidos, e as empresas aqui no Brasil não têm como ceder os dados cadastrais de um residente dos Estados Unidos como o Moraes quer. Bora seguir que as pedradas da Meta no Moraes só vão ficando mais fortes. E vai curtindo o vídeo, senta o dedo no like se você está gostando, para que essa informação sensacional chegue a mais pessoas. Um outro argumento da Meta é referente ao período dos dados solicitados, até fevereiro desse ano. A companhia acredita ser necessário reavaliar o período, a fim de evitar qualquer alegação de desproporcionalidade ou realização de fishing expedition, pescaria probatória. A defesa afirma que, em razão dessas questões, entende que a decisão merece reforma e requer que os dados fornecidos apenas sejam disponibilizados à Polícia Federal se a decisão for mantida. A empresa pede ainda, caso o ministro não concorde com os argumentos, que o recurso seja levado a julgamento entre os pares, entre os outros ministros. Moraes, a Meta ainda está te ajudando aqui, viu, Moraes?
A gente sabe que Fish Expedition, a pesca probatória, é um dos seus métodos, mas a Meta está te dando a chance de reavaliar isso para que não fique cada vez mais escancarado que é isso que você está fazendo. Afinal de contas, não dá para recorrer para um tribunal superior e detonar tudo, né? Que seria o certo. Mas, pelo menos aqui, vai preservar a tua imagem, Moraes, se você revisar. E agora, olha, gente, o que a Meta fez. Ela jogou na cara de Moraes uma jurisprudência do próprio STF que mostra que o que ele está fazendo é ilegal. Olha aqui a porrada e se você está gostando, mais uma vez, curta o vídeo para mais gente ver e gostar também. Aqui, ó, a Meta aponta aqui, em um outro julgamento do STF em 2023, a Corte entendeu ser possível a solicitação direta de dados e comunicações de autoridades brasileiras a empresas de tecnologia na hipótese de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. A partir disso, afirma que a decisão de Moraes não parece estar amparada pelas hipóteses fixadas pelo próprio tribunal na ocasião. Isso porque as contas em questão parecem estar associadas a um indivíduo sabidamente não localizado em território brasileiro, diz o recurso. Dizendo óbvio, né, gente? Uma vez ausentes as hipóteses autorizativas para a requisição direta dos dados do Moraes para as empresas, os dados requeridos pelo Departamento de Polícia Federal devem ser buscados por meio de mecanismos de cooperação jurídica internacionais disponíveis, afirma o recurso da Meta. E aí, ministro Moraes, vai dizer o que agora, hein? Que a Meta faz parte das milícias digitais estrangeiras? Que a empresa faz parte de um movimento conspiracionista global de extrema-direita? Que vergonha, ministro Moraes, tomando lição de direito da Meta. Que absurdo que nós temos um ministro do Supremo que precisa ser lembrado da lei, da Constituição, da jurisprudência do próprio tribunal que ele integra, porque ele vive violando a lei, violando os próprios entendimentos do próprio tribunal. Mas sabe o que o Moraes vai fazer? Ele vai rejeitar o recurso da Meta, porque mesmo a empresa estando certa, ele faz o que ele quer. Ele é a lei, como bem disse Mauro Cid naqueles áudios vazados, espontâneos. Só que, fazendo isso, ele pode acabar comprando agora uma briga maior do que ele consegue enfrentar. E não é com a Meta, não. É com o governo Trump. E se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você entender o que está acontecendo, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui e, como sempre, deixa a sua opinião nos comentários, eu quero ouvir a sua voz. Lembrando que você ainda pode se tornar um membro aqui do canal para receber análises exclusivas, isso também é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.